Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 5h32 nesse lindo domingo de manhã. Gente, hoje eu vou conversar sobre um assunto que é real para todos nós, que é a adaptabilidade, certo? Essa habilidade hoje ela é essencial, pois a gente está passando por uma revolução, certo? Que veio através de uma pandemia que está mudando todo o status de estabilidade que nós tínhamos, algumas pessoas tinham antes, certo? Então, tem uma historinha, né, que vocês vão se lembrar com certeza, né, que é recente, que um filme, né, que passou, né, um desenho animado chamado Os Croods, né? Então, o que era esse, como é que se passava esse desenho? Era uma família da idade da pedra, né? Não sei se no período Neandertal, não importa, que vivia, né, num ambiente totalmente hostil e que o pai responsável por aquela família, né, fazia uso do medo, né, estimulava, ensinava o medo aos seus entes, né, para que sobrevivesse, certo? Sobrevivessem, né? Então eles tinham que caçar, certo, para sobreviver. Nem sempre dava certo, mas quando dava conseguiam comer e ficavam dentro da caverna para evitar que os predadores comessem, né, os seus familiares. Então tinha que sobreviver. O medo era importantíssimo para sobreviver. E de repente aparece um personagem na história, né, que age completamente diferente, certo? Ele é inovador, ele está sempre em busca de algo novo, de uma terra prometida, né, e vai em direção ao sol e tal. E ele consegue perceber diante, né, do ambiente possibilidades de mudança. Então, por exemplo, ele traz, né, roupas, ele inventa lá um guarda-chuva para se proteger da chuva, ele inventa lá uma espécie de sapato para poder não furar os pés quando vai passar em determinados lugares. Então, ele está sempre observando o ambiente, percebendo possibilidades de mudança. De repente, vem um vulcão e vai destruir toda aquela a casa deles, né? Como o patriarca entendia como estável. Então vai vir um vulcão e vai quebrar tudo, destruir tudo. Então ele fica louco porque tudo que ele acreditava que era o seu modus operandi de sobrevivência vai precisar mudar porque vai vir algo que vai destruir tudo. Então ele precisa adotar uma ação nova, né? Uma forma nova de agir, né? Porque aquela forma como ele conhecia não vai poder se permanecer. E aí a gente tem dois perfis aí de personalidade, aquela pessoa que busca a estabilidade e o outro que é o inovador. Então o inovador ele consegue se adaptar muito bem a essa nova realidade, já o outro entra em sofrimento. Então, basicamente o que é que essa história traz? Ela traz o nosso contexto atual. A gente está passando por uma pandemia que fez, isso aqui com o nosso planeta. O nosso antigo modus operandi, né, de estabilidade, de passo a passo para o sucesso, não existe mais. Então, nós precisamos nos modificar para que a gente consiga se adequar a essa nova realidade. E aí todos nós precisamos desenvolver essa habilidade que é a adaptabilidade. Então, os nossos antepassados que conseguiram desenvolver essa habilidade estão aqui até hoje e foi o que permaneceu, perdão, não estão aqui até hoje, mas foi o que fez com que nós estivéssemos aqui até hoje, né? Essa capacidade de se adaptar ao ambiente. Os que não se adaptaram, a evolução fez o papel de excluir, né? Então, vamos cuidar para a gente não excluir, tá? Não ser excluído. Vamos desenvolver essa habilidade da adaptação. Então, para a gente entender e para a gente conseguir desenvolver esse processo, a gente precisa entender as características da adaptabilidade. Então, primeiro, flexibilidade, que é justamente essa minha condição de mudança, né, do famoso jogo de cintura a partir das coisas novas que estão vindo. Curiosidade, né, de eu aprender tudo novo, né, aprender o novo, tá sempre querendo entender como as coisas funcionam. Coragem, com a mudança vem o medo. E o que é a coragem? É o agir mesmo estando com medo.
certo? Falamos nos vídeos anteriores sobre o equilíbrio emocional que estava relacionado à gestão das emoções. Então, as emoções nós não controlamos, são reações químicas aos estímulos do ambiente. Então, tem uma mudança, o medo vai vir. Só que você precisa agir independente de estar com medo. E isso é um exercício que a gente precisa desenvolver, certo? E resiliência. Tá? Então, flexibilidade, curiosidade, coragem e resiliência. Resiliência é a capacidade de não desistir apesar das dificuldades, de conseguir superar as crises e os obstáculos sem mudar a nossa essência, os nossos valores, certo? Então, a partir da compreensão dessas características da flexibilidade, então eu vou dar para vocês aqui 4 caminhos, 4 dicas para vocês irem em busca do desenvolvimento dessa adaptabilidade. Então, primeira, exercitar esse autoconhecimento. É você perceber quais são os mecanismos, as situações que vão liberar o medo, certo? E você aprender a continuar agindo a partir do medo, certo? O medo vai vir, mas como você não paralisar, certo? Então, chega um momento do medo que a gente paralisa e não consegue agir mais. Então, é como você fazer a gestão dele, certo? Permitindo que você continue agindo, caminhando, se modificando, mesmo estando com ele, certo? Seria o enfrentamento do medo e estimulando a coragem, certo? Esse é o primeiro caminho, é o primeiro passo. Se autoconhecer é o ponto de agir independente do medo. O segundo ponto é exercitar o nosso poder de decisão, a nossa tomada de decisão, certo? Então, num período feito esse, quanto mais rápido eu decido mudar, certo? Mais rápido eu consigo desenvolver, né, essas habilidades ou aprender esse algo novo que vai permitir que eu saia do lugar, saia da inércia, certo? E para me ajudar a tomar essa decisão mais rápido, eu preciso aprender a olhar para frente. Então, o que seria esse olhar para frente? É enxergar dentro dos problemas, dentro dos desafios, as oportunidades. Então, nós estamos numa pandemia onde todas as pessoas precisaram trabalhar a partir de casa, certo? Então, quem conseguiu desenvolver ou ampliar ou possibilitar, né, aquele Meet, por exemplo, o Zoom, que eram ferramentas de reuniões bem pontuais e ampliar para todo mundo utilizar, ficou podre de rico, certo? Por quê? A partir de uma demanda, certo, da sociedade, agiu de forma rápida e conseguiu entregar um serviço que ajudou a vida de milhares de pessoas, né, que precisaram trabalhar a partir de casa agora. Então é isso que eu convido você a fazer. Então, diante do problema, quais são as soluções possíveis, certo, que eu posso identificar para ajudar outras pessoas no ato de trabalhar a partir de casa, né, conseguir realizar as suas tarefas do dia a dia de forma a não ter um prejuízo tão grande, certo? Então, nesse ato de olhar para as dificuldades, buscando as soluções, certo? Você pode transformar a sua vida. Então, a gente está vivendo num momento singular, onde que quem conseguir perceber algo inovador e conseguir apresentar isso para a sociedade, ajudar milhares de pessoas que estão nessa condição ainda, né, de isolamento social, ou que, mesmo que voltem às atividades, mas vão continuar trabalhando a partir de casa, pode se beneficiar muito financeiramente, certo? E isso ainda é possível, tá? E para isso você tem que aprender coisas novas. Então você estava num ramo, certo? Que vocês têm a parte técnica, né, e as habilidades necessárias daquele ramo, só que se você está identificando algo que é essencial para a vida das pessoas, né, e poder se beneficiar desse momento, você precisa aprender coisas que não era da sua alçada, certo? Não era confortável para você, mas você precisa agir independente do medo, independente de não dominar completamente, mas precisa tomar a decisão rápida, partir para dentro, como se diz, né? E propor algo novo para ajudar a vida das pessoas. E, por consequência, você vai ser reconhecido financeiramente no mercado.
Ok, gente? Então, para a gente desenvolver essa capacidade ou essa habilidade de adaptabilidade, a gente precisa exercitar o autoconhecimento para, apesar do medo, estimular a coragem e a resiliência, tomar decisão de formas rápidas, olhar para a vida, olhar para o cenário e enxergar oportunidades em meio à crise e aprender coisas novas. Então, esse é o caminho para a gente desenvolver a adaptabilidade e aproveitar esse momento atual para dar uma guinada na nossa vida. Ok, gente? Bom trabalho a vocês, bons estudos e até amanhã em mais um 5h32.